Então, vamos iniciar a nossa gravação. Boa noite a todos, né? Hoje nós vamos continuar nos atributos morais de Deus e na aula passada nós falamos sobre a santidade de Deus e nesta aula nós vamos falar sobre a paz de Deus, né? Paz ou ordem. Alguns teólogos não consideram a paz como um atributo de Deus, mas ela também pode ser considerada um atributo, e nesse autor, né, nesse livro que eu pesquisei, ele considera a paz como um atributo de Deus. E não é apenas no sentido de paz, mas também de ordem, né? Em 1 Coríntios 14, 33, diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ou seja, Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então, a paz pode ser considerado um atributo de Deus, né? De quem ele é. Deus ele é o contrário, né, da confusão e da desordem. Paulo diz que os atos de Deus se caracterizam pela paz e não pela desordem, confusão ou inquietude, né? O próprio Deus é o Deus da paz, né? Jerusalém, né? A cidade santa, né? Jerusalém, a gente vê muito associado, né? A essa shalom, né? Do Senhor, essa paz, a cidade da paz também, mas que isso vai se manifestar, né? Quando o Senhor voltar. Então a gente vê que Deus é o Deus da paz. E quem anda com o Senhor, né, deve também ser cheio dessa shalom, né, dessa paz. E não em inquietude e em desordem ou em confusão. Em Isaías 48, 22 diz assim: mas para os ímpios não há paz. Né? Então, assim, aqueles que não têm uma aliança com o Senhor, aqueles que não pertencem ao Senhor, eles não têm paz. Né? Essa paz que excede todo o entendimento. E a gente pode perceber que a proclamação do plano divino, né, da redenção, né, o plano redentor de Deus, ele contém a promessa de paz para o povo de Deus, né? E de fato, o terceiro elemento que Paulo relaciona como parte do fruto do Espírito é paz, né? Então a paz é o terceiro, vamos dizer assim, né, fruto, é o terceiro elemento do fruto do Espírito, né? Então, a gente sabe que isso corresponde, né, a quem Deus é, ao seu caráter, né? Ele é um Deus de paz. E aí a gente vê que em Isaías 54, de 11 a 13, diz assim: ó cidade aflita, sacudida pela tormenta e desconsolada. Ele está falando de Jerusalém, né? Eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida e lançarei os seus alicerces sobre safiras. As suas torres serão de rubis, os seus portões serão de esmeraldas, e toda a sua muralha será de pedras preciosas. Então ele está falando, né, sobre essa nova Jerusalém que virá, mas ele está falando para essa Jerusalém, né, do tempo do profeta, que estava aflita, né, atormentada, desconsolada, né, devido a toda aquela questão do cativeiro. E aí a gente vê que ele proclama, né, para essa cidade que está aflita, ele proclama que todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e será grande a paz dos seus filhos. Né? Então a gente vê que o plano redentor que envolve, né, com a descida da nova Jerusalém, né, quando o Senhor reinará eternamente conosco, ele fala que o povo dele, né, aqueles que são ensinados do Senhor, terão grande paz. Então a paz será algo que vai, né, encher essa cidade, fazendo parte aí desse plano redentor do Senhor. Aí, diante disso, a paz de Deus pode ser definida assim: dizer que Deus tem paz como um dos seus atributos é dizer que no seu ser e nos seus atos, Deus está apartado de toda confusão e desordem, né? Porém, é incessantemente ativo
em atos simultâneos, bem ordenados e plenamente controlados. Então ele está dizendo aqui, né, que o fato de Deus ser um Deus de paz, ter a paz como seu atributo, né? Essa paz está no ser dele, faz parte de quem ele é, e também está presente nos seus atos, né? Deus, ele está apartado de toda confusão e desordem. Deus é um Deus de ordem. É só a gente olhar a criação, né? Ele fez, né, o primeiro dia, ele criou todas as coisas do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né, até chegar ao sétimo dia. Então a gente vê que Deus ele é ativo, né, e trabalha de forma ordenada, sem confusão. Pelo contrário, ele vem, né, tirar o caos na criação, porque a terra estava sem forma e vazia, que ali havia caos. E Deus tira todo o caos, toda a confusão e de forma ordenada, né, bem ordenada e controlada, ele cria todas as coisas. Então esse é o nosso Deus, é um Deus que ele é apartado da confusão e da desordem. E nós, como filhos de Deus, nós devemos prezar por um ambiente, né, de paz. Um ambiente onde tudo acontece com ordem e decência, né? A gente tem que ter isso na nossa mente para que a gente possa trabalhar, né, para construir um ambiente desse, né? Um ambiente cheio de paz e ordem. Então, essa definição, ela indica que a paz de Deus nada tem a ver com inatividade. O fato de Deus ser um Deus de paz não quer dizer que ele é um Deus descansado. Né? Ah, tô aqui de boa, não tem guerra, não tem conflito, não tem problema, eu tô de boa, tô de paz. Não, a paz não significa, né, inatividade. Pelo contrário, Deus, a paz de Deus, ela se manifesta com atividade ordenada e controlada. Então, tal atividade infinita, logicamente, demanda de Deus infinita sabedoria, conhecimento e poder. Então, a gente percebe que isso é muito real, né? Essa questão de onde há paz, há atividade sim de Deus. Deus está agindo quando há paz. A gente não vê só Deus agindo quando há guerra, né? A gente está muito acostumado a ver Israel nas suas batalhas, nos seus conflitos no Antigo Testamento. A gente vê as pessoas, né, envolvidas em suas batalhas pessoais e a gente clama para que Deus venha agindo, intervindo. Né? Deus não está trabalhando em atividade apenas nesses momentos de conflito e de guerra. Né? Porque como ele disse para aquela Jerusalém, né, você está aflita. Esse é o Deus de paz, que ele vê a aflição do seu povo e ele vem com a sua shalom, né? Para nos consolar, né? Então, para trazer ordem, para colocar a gente em harmonia com a sua vontade, com o seu plano e nos relacionarmos com ele corretamente. Então, quando ele fala de um tempo de paz, né, quando ele fala que ele é um Deus de paz, ele também está ativo nesse tempo de paz. A gente percebe isso, né, quando Davi recebe toda aquela planta, né, para construir o templo do Senhor e ele não pode construir porque suas mãos estão manchadas de sangue e quem constrói, né, esse templo é Salomão. E aí a gente vê que quando Salomão vai construir, uma das coisas que é dita é que ele está vivendo o tempo de paz. O pai dele guerreou todas as batalhas, mas quando ele assumiu o lugar do pai, o reinado, se estabeleceu ali, ele estava estabelecido num reino, num tempo de paz. E por estar nesse tempo de paz, ele não ficou inativo, pelo contrário, esse tempo de paz proporcionou a construção do templo do Senhor, né? Com toda a sua grandiosidade, com toda a sua beleza. E após o término dessa construção, né, a glória do Senhor habitou naquele lugar. Então, o tempo de paz é um tempo de atividade, né? Conforme a sabedoria de Deus, conforme o conhecimento de Deus, o poder de Deus, né? Tudo feito com ordem, decência, de forma controlada, né? Mas um tempo de muito trabalho, de muita atividade também. Então, compreendendo, né, acima a paz de Deus, nós podemos ver como imitação desse atributo de Deus não só a paz, né, que faz parte do fruto do Espírito Santo, mas também o último elemento, né, dessa relação dos frutos do Espírito, que é o domínio próprio. Né? O domínio próprio ele é extremamente necessário
para que a gente contribua na construção de um ambiente pacífico, né? Porque quando eu tenho domínio próprio, eu controlo as minhas emoções, as minhas reações, e eu contribuo, né, no estabelecimento da paz. Porque o que é a falta de domínio próprio? É a falta de domínio próprio, é que eu sou vencido por mim mesmo, sou vencido pelos meus conflitos, sou vencido pelas minhas guerras interiores, e aí eu trago confusão, né? Aí eu trago guerra nos ambientes, e isso impede que a paz do Senhor se estabeleça. Então, imitar esse atributo de Deus, né? A paz, a shalom, está intimamente relacionado com outro fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, né? Eu tenho que ter conhecimento de Deus, eu também tenho que dominar a mim mesmo, para que eu possa contribuir na minha casa, no meu trabalho, no meio da minha congregação, um ambiente de paz, onde Deus esteja trabalhando de forma ativa, ordenada e controlada em favor do seu povo e do seu reino, certo? Então, quando nós, povo de Deus, andamos nos seus caminhos, acabamos por conhecer cada vez mais plenamente, né, pela experiência que nós vamos desenvolvendo com ele, que o reino de Deus é de fato um reino de justiça, um reino de paz e alegria no Espírito Santo. Em Romanos 14:17 diz que o reino de Deus é reino de justiça, paz e alegria. E assim, né, nós podemos dizer do caminho da sabedoria de Deus que os seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Isso está escrito em Provérbios 3:17. Que os caminhos do Senhor são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. E é muito interessante que o inimigo das nossas almas, ele é especialista em trazer desordem, em trazer caos, em trazer confusão, né? De repente, né, há um levante, de repente as pessoas se exaltam, de repente se estabelece uma guerra, né? E a gente tem que ter esse discernimento e desenvolver esse domínio próprio para que a gente possa contribuir, né, para um ambiente, né, agradável, um caminho agradável, onde todas as nossas veredas, né, tudo que a gente faz, o lugar onde a gente esteja, né, sejam ambientes de paz, de shalom, né? Isso não só na igreja, mas na nossa família também, né? Porque isso evita muita confusão, isso evita briga, discussões. Eu sei que nem sempre a gente consegue, né? Mas a gente pode desenvolver isso com a ajuda do Espírito Santo, né? A gente tem que entender que nós somos chamados para sermos pacificadores, né? Bem-aventurados, eu acho que é em Mateus 5, no monte, né, das bem-aventuranças, se eu não me engano, deixa eu falar aqui, ver aqui, porque tem tanta informação que eu termino trocando as coisas. Mas eu acho que tem tradução que diz, não, é aqui, ó, bem-aventurados em Mateus 5:9, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É interessante que ele diz que bem-aventurados, quão felizes são os pacificadores, aqueles que trazem a paz, aqueles que estabelecem a paz. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. O que isso quer dizer? O que quer dizer ser chamado, o fato de ser pacificador e ser chamado filho de Deus? Isso quer dizer que eu sou igual ao meu pai. Meu pai é um Deus de paz. E como filha dele, eu também devo ter na minha vida, no meu caráter, esse atributo da paz, né? E aí ele diz, bem-aventurados são os pacificadores. Nós não fomos chamados para trazer confusão, para trazer desordem. Nós fomos chamados para sermos pacificadores, porque o nosso Pai é um Deus de paz. E é assim que também nós somos conhecidos como seus filhos, como filhos de Deus. Amém? Esse é um atributo bastante curtinho, né? E encerramos por aqui. E eu gostaria que vocês comentassem, mas deixa eu encerrar a gravação primeiro.